Boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida e que esta paz esteja aí aonde quer que você esteja, abençoando você. Nós começamos ontem falando sobre o trigo, o joio e o grego. Queremos hoje jogar mais luz sobre esta palavra que nós lemos. O texto em que nós lemos ontem está em Mateus capítulo 13, do versículo 23 até o versículo 30. E também nós lemos em João capítulo 12, do versículo 20 até o versículo 24. Mas você pode ler até o 26, vai dar mais luz o contexto posterior para que você entenda. Ontem nós falamos sobre esses 3 tipos de crente, 3 tipos de cristãos, né? Porque eles vão estar lá como cristãos, eles vão falar muitas vezes como cristão, em certa parte vão agir como cristão, mas são diferentes uns dos outros e de fato há uma grande diferença quando você observar o testemunho dessas pessoas, de fato o estilo de vida dessas pessoas fora da igreja, fora do convívio dos irmãos. Então, eu disse, e volto a dizer, o trigo, ele é aquele que nasceu de novo, nasceu da água do Espírito, quer obedecer à palavra de Deus, ama a palavra de Deus, gosta de orar, aquele que se dedica ao reino de Deus, que se doa, que se entrega. O trigo, quanto mais ele apanha, quanto mais ele vira pão, ele é alimento para aqueles que precisam, e o trigo sempre será uma bênção para a pessoa que se relaciona com ele, e ele estará sempre buscando a Deus, buscando as coisas de Deus. Ele será útil, frutífero, produtivo, e ele será, no mínimo, pacífico, e ele guerreará contra o mal, nunca contra o bem. Ainda que ele tropece, ele não ficará prostrado, porque o seu coração, a sua vida é envolta da vida de Deus, e porque ele é trigo, ele sempre vai buscar a face do Senhor em qualquer circunstância, em qualquer problema que ele tiver. Já o joio, ele foi enviado do diabo. Na verdade, o diabo envia pessoas, ou às vezes ela vem com alguma pessoa na igreja. Muitas pessoas são joio. Elas não vêm para a igreja pensando que são joio. Isso não está na sua consciência. Isso, nem o trigo está na consciência dele, eu sou trigo, né? Mas a sua vida mostra que ele é trigo, mostra que ele nasceu de novo. E ele sabe, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo de ninguém é discernido. Então, mas que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus e não pode entender, porque ele não tem o Espírito de Deus. Por não ter o Espírito de Deus, ele então não entende. É como uma mulher que se engravida. Nenhum homem vai
ter a ideia do que é se engravidar e gerar um filho, a não ser uma mulher que já tem se engravidado e gerado um filho. Então, em outras palavras, isto acontece com aquele que nasceu de novo da água do Espírito. Ele sabe, ele tem a experiência do novo nascimento. Ele tem a experiência da transformação do seu interior. O Espírito de Deus passa a habitar nele e não é apenas uma forma, é uma verdade que está ali dentro dele que ele experimenta. Esse é o trigo. Porém, o joio, ele, embora não tenha consciência, mas ele sempre vai agir de maneira errada. Ele sempre terá uma intenção estranha, maligna lá dentro dos seus pensamentos e ele executará alguma coisa nesse sentido se ele puder. Essa é a razão porque você vê muitas vezes pessoas que são pastores, que são líderes até, e fazem coisas que é tão aberração, é um mau testemunho tão terríveis, né? Que você não compreende porque aquela pessoa fez aquilo usando, né, a sua posição como cristão, porque ele está ali como cristão, como pastor às vezes, como apóstolo às vezes, como profeta, e você vê aquilo e você não entende como assim aquela pessoa, ela pregava, Então, Jesus falou assim que naquele dia, na sua vinda, vai haver dois grupos, um grupo à esquerda e um grupo à direita. E ele dirá para o grupo da direita, que são as suas ovelhas, ele dirá: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. E ao grupo da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E aquele grupo da esquerda vai dizer assim: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos. Você está vendo? Ele usou o poder do nome de Jesus, aqueles da esquerda usou o poder do nome de Jesus, usou todas os dons, né, dado por Jesus, porque os dons você vai usá-los através da fé. A Bíblia diz que ele não depende da tua espiritualidade para os dons, e sim da tua fé. Você vai usar o poder do nome de Jesus e pela fé as coisas vão acontecer. Mas isso não quer dizer que você está sendo aprovado. Isso não quer dizer que você faz parte da família de Deus. Porque, na verdade, o que de fato manifesta que você é da família de Deus são os frutos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, não pelos dons. O dom, eu sempre digo que o dom é um galho onde o fruto deve ser produzido. Então, o dom é só um meio pelo qual o fruto deve ser produzido, deve ser alcançado. Mas o que identifica um cristão não são as pessoas que o cercam, as pessoas que o respeitam, que o elogiam, mas sim o fruto que ele produz. E eu quero falar sobre o joio. O joio ele vem muitas vezes com familiares, e às vezes ele tem família. E essa família, de fato, tem pessoas lá dentro daquela família que é trigo, estão lá na igreja. E por isso Jesus fala assim: não vou arrancar o joio agora, que se o trigo sai junto. Então vamos mantê-lo e até o dia do Senhor, o dia em que os anjos farão essa separação. Então, você vê que o joio e o trigo são muito diferentes. O trigo é nascido de Deus, o joio foi apenas enviado do diabo.
Pode uma pessoa que muitas vezes o diabo age na vida dela e de repente ela possa se cansar daquela escravidão e de fato se entregar ao Senhor Jesus? Eu creio que sim, porque isso tudo é uma escolha. Você escolhe. Jesus disse, mas, a palavra do Senhor diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, receber não é uma obrigação. Eu recebo ou não alguma coisa. E quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos então o direito. E quando você rejeita Jesus como teu Senhor e Salvador, você perde esse direito. Então, o joio, ele está ali junto com o trigo, mas ele não pertence à família do trigo. E o grego? O grego também, ele muitas vezes vem junto com o trigo, ele vem junto com o joio. E o grego, ele está ali por interesse. Os seus interesses são variados, mas ele é aquele cristão, entre aspas, que nunca vai assumir nada, que nunca vai sofrer por nada, que nunca vai gastar tempo. Se você falar em orar, deixa os irmãos de oração orar. Você vai falar em contribuir, deixa quem tem mais contribuir. Se você fala, vamos construir, eu não posso fazer aquilo. Ele sempre terá uma desculpa para não se comprometer com o reino de Deus. Na verdade, ele sempre vai querer o lugar onde ele é abençoado, onde as pessoas só dão as coisas para ele, porque o que o grego mais gosta de receber é coisas. Então, ele vai naquela direção para receber coisas. Então, no seu pensamento, Deus não é o seu Criador, nem o seu Salvador, é apenas o seu doador. E os seus interesses falam mais alto sempre do que a sua vida espiritual ou do que a vida eterna. Eu quero fechar com isso. Você faz a escolha de ser joio ou de ser trigo ou de ser grego. É o que sempre é dito. Você pode escolher o que semear. Você só não escolhe a colheita. O destino do joio, do trigo e do grego. Eu falo no próximo vídeo. Será o nosso terceiro vídeo desta série. O trigo, o joio e o grego. Deus abençoe.